Bom dia amigos, tudo bem? Vamos chegando. Bom dia, Ana. Vamos começar com a nossa prece, pedindo a Jesus, Mestre amado, que nos guie, que nos guarde, que abençoe a todos no mundo todo. Não esqueça de ninguém, Senhor Jesus. Que possamos oferecer o melhor de nós a cada dia, através da inspiração em Ti, Senhor, nos Teus atos, de Tua vida, de Teu entendimento, sobretudo sobre o Teu amor. Senhor Jesus, afirmamos aqui que o nosso intuito sempre foi segui-lo, e nós o faremos, Senhor, conforme as nossas possibilidades e junto aos nossos passos, às nossas atitudes. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Bom dia, Paulinho, bom dia, Célia, quem mais está aqui? Sandrinha, bom dia, tudo bem, pessoal? A gente está estudando hoje, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Joyce, tudo bem? Espero que sim, tá? Me dá um alô aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu sempre pergunto isso nos últimos tempos porque a gente usa microfone, né? E essas coisas eletrônicas a gente às vezes não sabe o que acontece. Obrigado. Hoje, aos domingos, estudamos o Ceifa de Luz, né? Ceifa de Luz é o livro, um dos livros do Chico, do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Escreveu em parceria com o Emmanuel, são centenas de livros, né? Esse é um dos livros em que o Emmanuel, né, o orientador do Chico, o anjo espiritual que guiou o Chico durante a vida, nos trouxe com interpretações de passagens bíblicas. Mas é bom que se diga, ele até usava... Bom dia, minha amiga Ofélia, tudo bem? Seja bem-vinda, amiga. Ele sempre usava... Ivete, bom dia, minha amiga. Ele sempre usava uma frase, né? Pegava uma frase, um versículo bíblico, e ele pescava desse versículo, basicamente, uma palavra, tá? Se não uma, no máximo uma expressão, mas dificilmente ele usava o contexto, ele usava todo o entendimento da frase, né? O contexto que eu digo assim, em que situação que o mensageiro bíblico escreveu aquele tema, aquela frase. Por que isso? Porque a proposta desse estudo que o Emmanuel formatou e trouxe para o Chico foi uma proposta de um estudo minucioso, tá? Tem alguns canais no YouTube, um que a gente gosta muito, que é de um pessoal ali de Uberaba, o Aloysio Elias. Eu gosto muito desse rapaz. Ele faz um estudo que se chama Miudinho, tá? É a mesma metodologia. Eles pegam um versículo bíblico, tiram uma palavra, que é a que eles julgam que é a mais importante para aquele estudo, e fazem em cima dessa. E hoje não foi diferente. O Emmanuel fez exatamente o que ele sempre faz. Ele usou um versículo que está em Paulo, 1 Coríntios 12, 27. Tá? É a epístola que Paulo, foram duas. Uma das epístolas que Paulo escreveu, Paulo apóstolo, escreveu à igreja de Corinto, a igreja de Corinto, na Grécia,
E está no capítulo 12, versículo 27, que diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. A continuação desse versículo seria assim: e a parte, os membros do corpo. Tá bom? Então, nós seríamos, como um coletivo, o corpo do Cristo, mas cada um de nós, uma das partes do texto. Tá bom? O primeiro, né? A primeira linha que a gente pode avaliar, assim, primeiro ciclo, né? Círculo. Expandindo um pouquinho mais o contexto, né? Olhando para o que o Paulo escreveu no capítulo todo dessa... Voltamos. Então, olhando para o capítulo todo, né? Paulo ele dava um retorno para aquela comunidade de Corinto, a comunidade dos recém-convertidos para o cristianismo, a respeito dos dons espirituais. Olha o tema, gente. O que o Paulo tratava por dons espirituais? O que era dons espirituais? Era a capacidade que o homem tinha de se comunicar com os mortos. Meu Deus, ele falava disso? Falava. Só que ele como a revelação, né, nas suas minúcias, chegou para o mundo 1800 anos depois, com Allan Kardec, né, trabalhando essa questão da mediunidade, trabalhando a questão da comunicação com o mundo, com o além. Naquela época, Paulo não tinha esse subsídio, uma coisa óbvia, não tinha a revelação nos seus pormenores. Allan Kardec, meus amigos, ele formulou um livro com 1018 questões. Você imagina você poder perguntar sobre determinados assuntos para espíritos superiores e obter as respostas? Olha que coisa maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, né? Então são minúcias de todos os temas que Allan Kardec decidiu escrever. Claro que guiado pelos bons espíritos, a respeito da revelação. Paulo não tinha nada disso. Então, para ele, os dons espirituais, né, essa mediunidade, essa capacidade de intervir entre o plano espiritual e o plano material, que é o medianeiro, através do medianeiro, para ele, a multidão falava por uma só voz, que adivinha? De Jesus. Então ele usa essa figura do coletivo e do singular, né? O coletivo somos todos, né? Todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Todos somos partes de um só corpo. E a cabeça desse corpo? Ela é Jesus, né? Então, assim, por meio dos dons espirituais, nós conseguimos nos comunicar além e a quem. E advém sempre de um único lugar, de uma única fonte, que é Jesus. Entenderam? Isso foi há 2000 anos. Passou muito tempo, Allan Kardec passou quando chegou a vez de Allan Kardec aqui na Terra, ele veio, inclusive o Paulo foi um dos espíritos que trabalhou na codificação espírita, foi um dos espíritos que trouxe recomendações, mensagens, está no Livro dos Espíritos, muito, tá? Tem muita mensagem do Paulo lá no Livro dos Espíritos, e tem algumas também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu perdi o nome agora, mas quem tiver uma colinha aí passa pra gente, tá? Paulo tem lá também, fora da caridade não há salvação, obrigado. Fora da caridade não há salvação, Paulo tem lá as mensagens dele também. Então, por isso que ele usa isso há 2000 anos, né? Membros do corpo e a cabeça, Jesus. Bom, era uma resposta à missiva daquele povo.
povo de Corinto, que estava passando por dificuldades ali de regência, né? De lidar com a mediunidade, porque o falar em línguas, os êxtases espirituais, tem um nome que eles usam para isso, me fugiu, mas existiam reuniões religiosas nas igrejas recém-fundadas que era para isso, gente. Era acontecer, isso está em Revelação também. Nós temos no livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, nós temos claramente descritos por ele uma reunião mediúnica que participa Paulo e Barnabé de uma comunidade, se eu não me engano, é Corinto, hein? Se eu não me engano. Eles estavam lá nessa comunidade e tem uma manifestação espiritual que não foi nem por eles, foram por outros presbíteros, né? Outros colegas. Então, assim, era muito comum na igreja primitiva deixar vir, né? Deixar que a mensagem partisse do alto e chegasse ali para todo mundo, como dons espirituais. Depois isso foi proibido, né, pela própria igreja, porque os espíritos falam a verdade, né, meus amigos? Às vezes utilizam até o canal imundo que somos nós, né? Eu me sinto um vazão sujo, né? E eles até utilizam a gente da melhor maneira que eles podem para trazer a mensagem, né? Para trazer o que precisa ser dito aqui para a gente não bater tanta cabeça, né? Para a gente ter pelo menos um guia aqui para nos direcionar. Muito bem. Olhando essa frase, ora, vós sois o corpo de Cristo, que é a frase de Paulo, olhando mais detidamente para ela, para as palavras que formaram essa frase em grego, que foi a primeira língua para a qual essa missiva, essa carta, ela foi transcrita e organizada num livro bíblico, tem duas palavras que quer dizer assim, vós sois. Isso aqui para mim foi mais importante do que o próprio tratar do corpo, que foi a palavra que o Emmanuel usou, que nós já vamos entrar, tá bom? Vós sois, su eimi. Su é a terceira pessoa do plural, é o pronome da terceira pessoa do plural em grego, su, que pode ser você ou vós, tá? E a eimi, que quer dizer eu existo, eu sou, né? É uma expressão, não é só uma frase, não é só uma palavra, é uma expressão. E é uma expressão que faz uma menção ao ego. E é o tipo da palavra que não tem uma tradução muito fácil. O tradutor, a qual Emmanuel usou aqui, trouxe essa expressão su eimi como vós sois. Tá? É a expressão, é o jeito que eles usaram para trazer a mensagem. Vós sois. Vós sois. Agora, sois não, porque o eu sou, né? O eu existo, o ego, vai muito além dessa tradução literal aqui, né? Bom dia, voltamos. Desculpem, eu preciso resolver um problema sério aqui na minha casa. É a internet. A gente tem a internet a mais potente, mas não consigo usar. Eu vou resolver, tá bom, pessoal? Desculpem a interrupção, vamos voltar. Então o ego, a gente estava falando do eimi, do ego, né? Do eu sou. Deixa eu voltar para o fio da meada. Bom, então é muito comum, e a gente escutava muito isso antigamente, o Cristo que habita em ti, né? O Cristo vive em você. Isso não é só uma expressão, né? Nós somos seres criados todos do mesmo jeito. Essa revelação nos mostra, não é? Somos todos simples e ignorantes. Fomos simples e ignorantes. Todo mundo foi criado do mesmo jeito. Aí começou a evolução, né? Fomos encarnando, desencarnando, reencarnando e por aí vai. Estamos aqui hoje.
Então nós temos um passado que nos construiu, tá? Por nós mesmos, nós nos construímos, né? Nós formamos quem nós somos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de quem nós somos. Então, hoje, vivemos a melhor encarnação das nossas existências. Isso também é verdade, porque ninguém caminha para trás, né? Nenhum espírito retrograda. A gente sempre caminha à frente, ou no máximo estaciona. É isso que a gente aprende por revelação na doutrina espírita. Bom, dentro desse pressuposto, nós estamos cada vez mais próximos de Jesus Cristo, da posição do Cristo, de um ser crístico, que na evolução também trazida para a humanidade pela revelação espírita, nos mostra que o máximo que conhecemos da cadeia evolutiva espiritual é o Cristo, né? É um ser crístico. Antes dele, nós temos os seres angélicos, que são perfeitos. Perfeitos sob a ótica da humanidade. O que é um anjo perante um homem? Um anjo é um homem, olha só, gente, é um homem que não precisa mais reencarnar. Então, qual é o sentido da reencarnação? O sentido da reencarnação é evoluir e aprender. É educacional. O anjo já se educou em tudo que a gente passa. Sabe quando a gente dá birra por causa das coisas? Criança, a gente dá birra, não dá? E dá, gente, dá todo dia. A gente dá. A gente é tocado pelo orgulho e pela vaidade. Todo dia. Todo mundo é um pouquinho. Tá? Eu sou um muitão. Então a gente vai lá e acontece umas coisas conosco e a gente fala assim, puxa vida, parece que eu não evoluí nada. Eu estudo, eu aprendo, eu leio e ainda não saio do lugar. Isso não é verdade. A gente sempre caminha, pessoal. A gente está sempre um pouquinho melhor. Principalmente porque a gente se esforça, tá bom? E o esforço já é um motivo de orgulho para a gente, um orgulho positivo, né? Um motivo de festa para a gente, porque se esforçar nos tempos de hoje não é uma coisa fácil. Nós estamos vivendo uma revolução no globo em todos os sentidos, psíquicos, né? Societários, né? De princípios. Então nós estamos vivendo um momento de revolução. O globo está mudando, a Terra está mudando. A vibração terráquea está em franca mudança e nós participando disso tudo. Então, mais importante ainda as nossas atitudes. Dentro desse princípio, nós cada vez caminhamos mais em direção a Jesus Cristo. Cada vez mais, em direção ao ser crístico. Por isso, esse Cristo que habita em nós. E é essa a referência da frase, né? Vós sois o corpo de Cristo. Tem o Cristo que é a cabeça. E vós sois o corpo. Somos parte do Cristo. E Cristo está em nós. Não é uma mentira. Mas não é que ele entrou dentro, né? Entrou dentro é boa, né? Mas entrou em nós. Não tem sobreposição de espírito no mesmo corpo. Isso aí é mentalidade infantil. Não tem isso. Nós temos a mesma capacidade do Cristo para chegar até ele, ao ponto que ele está. É isso que eu quis dizer. Então nós podemos também um dia ser Cristos, e seremos, de um jeito ou de outro. Nem que leve 1 bilhão de anos, mas seremos, gente. Por quê? Porque a evolução é lei. Entenderam? A evolução é lei. Ela não é questionamento. Ninguém está perguntando se você quer evoluir ou não. Você tem que evoluir. Agora, evoluamos com sabedoria, com paciência, com humildade, para não sofrer demais. Sofrimento nós vamos ter. É da nossa condição humana. Agora, para não sofrer demais, sejamos mais humildes e mais tranquilos. Para vocês verem como o tema está bem linkado, né? Depois nós vamos ler aqui a mensagem. O tema está bem linkado com o que o Emmanuel propôs, né? Através de ter pensado o corpo, né? O tanto que o corpo tem relação com isso, o corpo físico, né?
o corpo de manifestação na Terra, ele é a nossa possibilidade de evolução. Por isso o cuidado com o corpo. Por isso o nome da lição, ante a bênção do corpo, né? Pelo corpo nós manifestamos a nossa vontade. Falamos da mediunidade. Pelo corpo nós temos a produção da mediunidade. Por quê? A mediunidade, ela não vive no plano espiritual. A mediunidade, ela vive no plano material. Ela é intrínseca ao nosso corpo de manifestação. Ela é fisiológica. E já tem alguns estudos espíritas, médicos espíritas, que já estão chegando a conclusões interessantes a respeito disso. Das produções, né, químicas, alterações químicas que a gente tem no nosso corpo físico com a utilização da mediunidade. Então, já existem parâmetros médicos. Gente, olha que coisa legal. Parâmetros médicos que fizeram avaliações em médiums trabalhando em sessão mediúnica e perceberam as diferenças, né, fisiológicas do corpo. Isso é sensacional, porque não só comprova, a gente não precisa mais de prova, mas não só comprova com uma força extremamente científica, material, né, o que seja a comunicação com o além-túmulo, mas ele quantifica isso. É possível quantificar, né? O quanto tem de produção mediúnica ali. Isso é sensacional. Isso é um passo brilhante, né? Quem teve a ideia de fazer isso aí está fazendo, que sejam abençoados, de verdade. Ontem, em nossa reunião mediúnica, antes nós temos um estudo e a gente falava sobre espíritos bons e espíritos maus, né? Era o tema proposto para o estudo de ontem. Não deu tempo de entrar nos espíritos maus pela quantidade de informações que os livros nos trouxeram. Mas foi dito uma coisa bem interessante pelo nosso colega, o Roberto, e ele falou assim, que era uma percepção dele, mas eu achei assim muito justa. E eu vou trazer aqui hoje. Ele disse que espíritos que são da nossa estirpe, né? Por afinidade. Então você se aproxima de alguém que vibra como você. Isso é uma coisa muito lógica e muito clara. Então nós sempre nos aproximamos de quem se parece muito conosco. Dificilmente acontece o contrário, a não ser que seja messiânico até a sua ou a outra pessoa, né, o outro lado, por se aproximar, né, ou seja, uma missão mesmo, mas não é o caso. Então, por conta dessa sintonia, acontecem as reuniões mediúnicas, né? Acontece então que os espíritos que vêm à reunião mediúnica estão ali em tratamento e muitos deles se aproximam do que a gente pensa e do que a gente é. Percebem isso? Mas a reflexão do Roberto foi assim, foi além disso. Ele acha, pensando, que no futuro não haverá mais reuniões mediúnicas. E se houver, as reuniões mediúnicas serão muito mais de revelações, né, de coisas desse tipo, do que do próprio tratamento. Porque os espíritos que estarão ali trabalhando, os médiuns, por exemplo, já estarão modificados de tal maneira que não haverá mais essa sintonia, né? Essa sintonia que hoje existe. Ah, mas então não vai ter mais sofredor? Do jeito que a gente conhece hoje, não. Os espíritos que estarão em sofrimento serão sofrimentos mais brandos. Isso não é difícil de pensar. Foi um pensamento que ele trouxe. E a gente linkando isso com com a nossa revolução planetária, com o momento de mudança, o planeta de regeneração chegando, né? E nós nos esforçando para aproveitar esse momento, então não é difícil de entender esse pensamento, é um pensamento bastante óbvio, né? Foi muito legal, eu queria trazer isso aqui porque achei bem pertinente. Buscamos no livro, nosso livro, esse livro aqui, ó,
São mensagens lá de Pedro Leopoldo, trazidas ao mundo pelo Chico. São vários espíritos, vários, é um livro riquíssimo. Nosso livro. Nós vamos ler aqui para vocês uma lição que está na segunda parte, assinada pelo espírito Antero do Quental. Antero do Quental foi um poeta, né? Em vida terrena, e ele continua poeta no além. O título é A Carne e o Homem. Nossa, bem cai como uma luva no estudo de hoje. A carne e o homem. Clamou a carne ao homem: foge a lida. Embriaga-te e sonha, tudo é nada. A terra é a nossa vinha iluminada, e eu sou a tua noiva apetecida. E o pobre cavaleiro em desabrida, sobre o corcel da mente incontestada, gozou, riu-se e fugiu à luz da estrada, procurando o prazer de alma insofrida. Mas veio um dia o tempo e disse: para. E alterando-lhe a face nobre e rara, deu-lhe a velhice amargurosa e dura. E ofegando na carne quase morta, o homem triste caiu vencido à porta do jazigo abismal da sepultura. Antero do Quental. É bem típico de poetas parnasianos, né? Que é bem o que o Chico trouxe no primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo. Usa algumas palavras assim, construções bastante mórbidas, né? Tem essa característica, é uma escola poética que tem essa característica, mas muito direta, né? Para nos mostrar que a Terra, gente, é um lugar de provações, né? Atualmente, e que o nosso corpo ele não veio simplesmente como um presente, né? É uma bênção, mas a gente entende bênção como um presente. Façamos desse presente o que bem quisermos. Não é bem assim. E o Emmanuel traça assim para a gente no livro, na lição de hoje, nós vamos ler para encerrar. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia e conquista a conquistá-lo. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias de inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros do dia a dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues às furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. A malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Eu vou me abster de comentar. Eu só vou ler de novo. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem
todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Esse livro foi escrito, o prefácio dele é de 1972, tem quase 50 anos. E termina Emmanuel: bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Tudo bem, amigos? Muito feliz de ter passado esse começo de manhã com vocês. São reflexões importantes que nos foram trazidas aqui pelos espíritos, pelos amigos que nos ajudam, que as nossas preces e os nossos pensamentos estejam vibrando nessa sensação gostosa que abriga os nossos corpos neste instante em que elevamos os nossos corações a Deus, pedindo clemência, Senhor, clemência para as nossas atitudes quanto humanidade, que possamos nos conduzir mais pelos caminhos trilhados por Jesus, trilhados pelo nosso divino amigo, que caminhou antes de nós mesmos. Temos as pegadas do Mestre para nos esmerarmos. A sua conduta foi sempre uma conduta de amor, uma conduta de carinho, de devoção, uma conduta benfazeja, uma conduta de solidariedade, fraternidade. Nunca foi uma conduta violenta, de insurgência. Respeitou sempre as leis. Dessa forma, Senhor, pedimos misericórdia, misericórdia para nós todos que ainda não entendemos que o coração que pulsa dentro do nosso peito, ele diz: Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, abençoa o nosso planeta. Que assim seja. Bom domingo. Obrigado, pessoal.